Hoje eu vou ensinar a fazer uma petisqueira usando a técnica do pinch pot. Vamos começar com 3 bolinhas de 3 tamanhos diferentes. Vamos começar com 3 bolinhas de 3 tamanhos diferentes. Com cada uma, vamos fazer um potinho com a técnica do pinch pot. Enquanto eu trabalho nessa maior, eu vou deixar essas duas embaladas num plástico para não secar demais. Você pode deixar bem fina a parede do teu pote. Tente fazer uma mesma pressão para ficar com a mesma espessura em toda a volta. Você já pode também ir abrindo um pouco mais o formato do teu pote. Eu já vou passar a barbotina, porque começou a rachar muito aqui minha beirada, porque essa argila tá um pouquinho seca. Se a tua argila também estiver mais seca, passa a barbotina e dá uma alisada com a mão, faz essa pressão. É a pressão do dedo que faz com que a rachadura, a gente emenda um lado da rachadura no outro. Vou voltar a afinar aos pouquinhos. Eu vou afinando. Tem que ter paciência nessa hora, não precisa fazer rápido. Vai apertando aos poucos. Onde você vê que tá mais grosso, aperta mais. Se por acaso o teu pote abrir demais, você pode dar um vinco nele, dá pra fechar ele um pouquinho aqui na beirada. Para subir um pouco mais a parede, você pode deslizar o dedão. Você vê, tem que estar molhado, o dedo úmido, vai deslizando, beliscando, deslizando para cima. Eu tô afinando. Eu tô querendo que ganhe um pouco de altura. Quero que fique mais alto. Ok. Agora eu já tenho. Vou para a próxima bola. A de tamanho médio. Tente deixar os 3 potes com a mesma espessura e também com a mesma altura, para que quando você junte, eles estejam alinhados. Agora meus 3 potes já estão feitos. Eu vou juntar eles. Pegue um pedaço de madeira ou então um pedaço de papelão. Coloque um jornal em cima e coloque suas peças em cima do jornal. Assim, você não corre o perigo de estragar e desmontar o seu trabalho. Agora, quando precisar mexer para visualizar do outro lado, mexa só na base e não no seu trabalho. Iremos primeiro colar o pote grande no pote médio e depois o pote pequeno no médio. Eu tenho que fazer a textura com o garfo, nessas duas laterais, que é a primeira lateral que eu vou unir. Não esquece de fazer sempre essa textura, os riscos, e passa
a barbotina. E isso vai garantir que ele vai fixar bem. Agora aperta uma parede contra a outra. Belisca aqui. E já emenda aqui essa parte de cima. Faz a textura e depois alisa com a colher. Deixa a buchinha úmida do lado e molha o dedo e vai alisando. Faz a mesma coisa para colar o pote pequeno no médio. Faz a textura com o garfo, passa a barbotina e aperta bem. Vai beliscando para unir bem uma parede com a outra. Como essas partes aqui que eu emendei ficaram um pouco mais altas, eu posso cortar com a faca e nivelar com o resto da altura do pote. Agora temos bastante acabamento para fazer, para deixar essa forma mais interessante. Agora, ao olhar nessa lateral, você vai ver que a gente precisa preencher essa parte, para ele virar uma peça só, e você perder essas emendas. Então, para isso, você vai precisar de mais pedaços de argila. Vai precisar, assim, de umas tiras, umas cobrinhas. Pode deixar mais ou menos nessa espessura. Faça a textura, os riscos, tanto na peça, onde você vai emendar, quanto na tua cobrinha. Passe a barbotina, nunca esqueça da barbotina. Agora põe lá embaixo e vai subindo e vai apertando. Com teu dedo, você emenda esse pedaço, esse cordãozinho que você colocou de argila, emenda para que não fique aparecendo onde você colocou ele. Faça isso em todas as laterais. A forma básica dele está pronta, mas agora temos muito acabamento para fazer para deixar essa forma mais interessante. Pode afinar mais as beiradas agora, por exemplo. Pode escolher fazer algumas curvas em alguns lugares. Em algumas laterais você pode deixar mais aberto. Em outra você pode fechar. Isso vai dando um movimento mais interessante. Use a colher para ir modelando. Em alguns lugares, inclusive, pode deixar uma linha mais reta. Tudo isso vai dando um movimento, tornando a forma um pouco mais dinâmica. Usa a esponjinha úmida para umedecer o dedo, para o dedo poder deslizar. Agora é a tua hora de criar. Escolha curvas que sejam interessantes.
Se em algum lugar você quiser aumentar a altura, você pode adicionar um pouco de barro. Aqui, por exemplo, eu quero deixar mais alto. Essas ferramentas ajudam bastante a dar o acabamento. Mas se você não tiver, não tem problema. Em casa, use uma colher, por exemplo, que já vai ajudar bastante. Quando estiver quase terminando, pegue uma buchinha úmida e vai passando para ajudar no acabamento. Não esqueça de fazer um acabamento também na superfície do lado de fora dos potes. Passe uma espátula ou a colher e vai alisando e tirando todas as imperfeições e as rachaduras. Agora a sua petisqueira está praticamente pronta, só falta fazer o acabamento na parte de baixo da peça. Depois que seu barro ficou um pouco mais firme, pegue um pedaço de espuma e uma madeira e vire com cuidado a sua peça para que você possa fazer o acabamento do lado de baixo. Pegue uma espátula ou uma colher e vai alisando, vai raspando para tirar as imperfeições desse lado. Agora que vocês já aprenderam a fazer uma petisqueira usando essa técnica, vocês podem variar nos formatos. Podem começar com 3 bolas de tamanho igual, ou podem usar mais de 3. Aqui, por exemplo, usei 4 e também eu variei a composição. Em alguns lugares eu utilizei linhas retas, contrapondo as linhas curvas. Então agora podem criar com formas diferentes.